Teu trono acima está, teu nome imutável é como um trovão impetuoso, grandioso és. Nós proclamamos. Essa é a nossa declaração, Senhor. Que Tu és poderoso, que Tu és grandioso, que com o Senhor nós temos a vitória. Vencemos a morte, vencemos o pecado, temos a vida eterna, Pai. Que o Teu poder e a Tua graça nos alcance nesse dia, de forma especial. Que sejamos tomados pelo Senhor, que qualquer oposição maligna seja anulada, que haja um poder manifesto do céu neste lugar, neste domingo. Esse é o dia que celebramos ao Senhor, esse é o dia, Paizinho, que nos reunimos para exaltar o Teu nome. Tu és o convidado especial aqui, que o Teu Espírito, Deus, encontre corações quebrantados e que a boa semente caia em solo fértil, para que possamos gerar frutos que vinguem para a eternidade, em nome de Jesus. Vem Espírito de Deus, traz calmaria onde houver tribulação, traz cura onde houver doença, milagre, Deus, aonde parece que tudo é impossível, restituição, renovo, restauração, que nós possamos vencer os gigantes que se apresentam diante de nós, as dificuldades. Nos dê sabedoria, Pai, revela a Tua palavra aos nossos corações. Queremos sair daqui entendendo propósitos do céu, Deus, em nome de Jesus. Toda mente bloqueada seja agora desbloqueada em nome de Jesus. Todo coração endurecido seja quebrantado, Pai. Espírito de Deus, queremos, Deus, nos mover conforme a Tua direção. Coloca Teus anjos aqui, Paizinho. Nós temos vivido dias extraordinários nesse lugar. Cultos como o da última quarta-feira certamente serão inesquecíveis. Mas nós buscamos mais. Que venha mais do céu sobre nós, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor aí. Bom dia, graça e paz. Bom dia, gente. Bom dia. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. E essa história você conhece. Minha filha Isadorinha. Como hoje a gente vai falar de um homem dos louvores, que tocou harpa e o capeta embora. Eu quero que você fique aqui dedilhando, por favor. Se você quiser até arrumar um banquinho, mas não é para sair de mansinho, é para tocar direitinho. Não, botei até o Raul Gil na história agora. Se você achou, diga eu achei. Você abra a Bíblia, ligue a Bíblia no seu aplicativo, mas jamais ande sem a Bíblia. Vamos ler só um pedacinho, porque eu vou discorrer todo o capítulo 17. E aí deixa só o fundo aqui do teclado. Diz assim a palavra: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se a Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca,
em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele o escudeiro parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Fala Deus conosco, através dessa história que é conhecida entre Davi e Golias, mas que tem muitas coisas que sabemos, mas não aplicamos. Nos ensina a aplicar aquilo que Davi experimentou nesse tempo, em nome de Jesus. Pode sentar. Nós estamos fechando o mês de setembro. Hoje é o último domingo de setembro. E você que acompanhou todas as mensagens desse mês, a primeira mensagem de setembro foi propósito versus proposta, onde eu falei sobre Jesus no deserto sendo tentado pelo diabo. A segunda mensagem foi Esaú e Jacó, quando Esaú vendeu a sua primogenitura. Foi a segunda mensagem. A mensagem da semana passada, nós falamos sobre Davi, José. Davi é hoje. Alguém me enganou aí. Aqui pega tudo, não precisa puxar. Estão mandando eu puxar o microfone, mas esse microfone aqui é para puxar tudo. Nós já compramos um microfone novo para não ter esse problema. Amém? Amém? Então, semana passada nós falamos de José. Nós falamos de toda a história de José, toda a caminhada dele. Ele passou na prisão em vários momentos. E hoje a gente vai falar de mais um personagem, Davi. Todos do Antigo Testamento, com exceção de Jesus. Mas os 3 personagens que nós falamos, tanto Jacó, que se tornou Israel, José e hoje Davi, eles são tipos de Cristo no Antigo Testamento. Esses 3 personagens, eles tipificam Jesus no Antigo Testamento, apontando para o Novo Testamento. E se esse mês de setembro pudesse ter uma série, ela podia ser uma série propósito versus proposta. Porque os 3 casos anteriores são casos em que eles tomaram uma decisão. Jesus tomou uma decisão e mandou Satanás embora. Esaú tomou uma decisão de vender a sua primogenitura. E Jacó já tinha um entendimento espiritual que ele precisava daquela primogenitura. E José decidiu passar por todo o processo, até chegar como governador do Egito. E agora nós vemos um outro homem passando também por processo, o grande Davi. Se você é crente não precisa ser muito tempo não, pelo menos 2 anos você já escutou falar de Davi. Você já escutou uma pregação sobre Davi. E se você é novo convertido, recém-chegado,
Em algum momento você já escutou a história de Davi e Golias? Você pode não saber da vida de Davi todinha, mas de Davi e Golias, você já escutou alguém falar. Você já escutou alguma coisa sobre esse personagem. E aqui é um momento chave da história de Davi. Ele já tinha sido ungido por Samuel, lá na sua casa. Nós sabemos da história. Quando o profeta chegou, enviado por Deus, na casa de Jessé, e foram se apresentando todos os filhos de Jessé, e Deus falou, esse não, e tinha gente bonita, tinha gente forte, tinha gente alta, tinha gente vistosa, tinha gente de qualidade, mas Deus não é esse, não é esse, não é esse, não é esse. E parece que tinha acabado os meninos. Aí Samuel falou, não tem mais um não? Tem, mas está lá. Então chama ele lá. Ainda o texto diz, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não estiver aqui. Chegou Samuel, chegou Davi, e Samuel ungiu. Ali ele recebeu uma consagração, mas ali ele não recebeu o trono, e nós precisamos entender isso. Uma coisa é eu ter uma unção, outra é eu assumir a responsabilidade daquela unção que eu recebi. Uma coisa é eu ser chamado, outra coisa é eu assumir o posto do meu chamado. São coisas diferentes. E muitas vezes nós pensamos que temos uma unção, nós já temos que usar essa unção. Ah, mas um dia o profeta falou para mim que eu vou ser pastor, então eu vou ter que dar um jeito de ser pastor. As coisas vão acontecer de uma forma natural, conduzida pelo Espírito. E eu preciso respeitar a etapa e as fases necessárias. E aqui, nós temos Davi. Em casa. Davi não estava na guerra. Davi estava em casa. Diga assim comigo, Davi estava em casa. Então eu quero que você acompanhe comigo, que nós vamos no capítulo 17 todinho. Davi estava em casa, gente. Os irmãos dele tinham ido para a batalha. Ele estava lá do mesmo jeitinho que ele era, cuidando das ovelhas. Ele estava cuidando das ovelhas. É uma coisa que a gente aprende com Davi. Permaneça até que Deus resolva te impulsionar. Davi estava em casa, na dele, cuidando das ovelhinhas, junto com sua família, com seus pais. Davi era o filho caçula. Não tinha por que ele ir para a guerra, porque eram os mais velhos que deveriam fazer isso. Então estava tudo normal. Estava tudo transcorrendo normalmente. Ele estava fazendo os seus afazeres. Ele era o filho caçula. Mas de repente começa a mudar o cenário. Versículo 12. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos nos dias de Saul. Era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Tinha 40 dias Golias debochando. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um êfode deste trigo tostado, e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passo. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Versículo 20. Davi
pois no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Eu quero dar uma paradinha aqui. O pai dele falou: filho, vai lá, levar uma comida, leva uns queijos, e vai dar uma olhada como é que estão as coisas lá, e traga a prova para mim, hein? Mas isso aqui me chama a atenção no texto. Davi se levantou, deixou as ovelhas com ele foi cumprir a missão, mas ele se preocupou com aquilo que ele fazia. Cuidado você que fica largando as coisas para trás, mal resolvidas. Ele preocupou-se, ele mostrou aqui responsabilidade. Aqui você vê ele cuidando das ovelhas, mas ele já tinha características de um grande líder, porque a manifestação da nossa liderança, da nossa autoridade e da nossa unção se dá nas coisas pequenas. Tem gente que quer coisa grande para exercer a liderança. Exerça a sua liderança nos detalhes. Quer posição, quer título, quer nome, quer reconhecimento, mas fica largando as coisas que ele já considera pequenas. Ele falou: eu vou lá, mas primeiro eu vou cuidar, vou ver quem que vai ficar cuidando aqui para mim das minhas ovelhas. Porque ele era pastor de ovelhas. Ele era pastor de ovelhas. Algo até comum naquele tempo. E aí ele chegou ao acampamento como Jessé lhe ordenara. Nós já falamos que Davi estava em casa. Davi era o filho caçula. Então se tinha 8 filhos, tinha ido 3 para a batalha. Ok? Tinha mais 4 ainda que poderia ter sido enviado para essa batalha. Você concorda comigo? Para ser mensageiro? Mas por algum motivo, Deus queria que Davi fosse o entregador. Davi naquele momento era o mensageiro. Chegou na batalha como mensageiro. Repete comigo: chegou na batalha como mensageiro. Olha que isso aqui é um roteiro de filme. Estava em casa, era o filho caçula. Se tinha ido 3 para a batalha, tinha mais 4 que poderiam ser chamados para ir. Mas agora ele chega lá como mensageiro. Ele não foi lá como guerreiro, ele não foi lá como soldado, ele estava lá como filho caçula para entregar queijo. Amém? Cuidado, hein? Respeite as coisas pequenas que você é enviado a fazer. Honre as coisas pequenas que você é convidado a fazer. Cuidado com missões que você considera: mas isso para mim, às vezes a gente se sente maior do que a missão. Mas é nessa missão pequena que vai te impulsionar a grandes missões. Eu sou mais do que isso. Mas é aqui que Deus está trabalhando você para a próxima fase. Chegou da batalha como mensageiro. Aqui nós entendemos um pouco sobre Davi dentro desse contexto. Mas agora o negócio começa a ficar mais sério. E eu quero trazer para você a postura de Davi diante do cenário de batalha que podemos aplicar em nossas vidas. Nós contextualizamos tudo. Agora nós vamos aplicar na nossa vida. O contexto de Davi aqui, a situação dele aqui, a postura, nós podemos aplicar em nossas vidas tranquilamente. E quando você chega no versículo 24, ele chegou lá, ele foi entregar o seu queijo, ver como é que estavam as coisas com seus irmãos. E o versículo 24 diz assim: todos os israelitas vendo aquele homem fugiam diante dele, e Davi vendo, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Davi chegou e estava observando tudo. Primeira postura de Davi, diga assim comigo: aceitou o envio.
Isso é uma coisa que nós temos que aprender como cristãos. Aceitar o envio de Deus para as nossas vidas. Não, mas é o seguinte, vocês não estão sabendo não, pai? Pai, eu fui ungido do rei. O profeta veio aqui. O senhor sabe bem, pai. Samuel veio aqui. Samuel é o profeta. Samuel é o sacerdote. Samuel é o juiz. O senhor quer mais o quê? Deus já falou que eu sou rei. Então dá um tempo que eu não vou entregar queijo, não. O meu negócio mais não é entregar queijo. O meu negócio agora é esperar o momento que eu vou assumir o trono. Eu sou o rei. Precisamos aprender a aceitar o envio de Deus. Você é músico? Quem disse que você tem que começar a tocar aqui? Você tem que começar tocando lá para nossas crianças, lá em cima na sala das crianças. Será que nós estamos dispostos? Será que nós estamos dispostos a começar o nosso chamado cuidando dos carros lá no estacionamento da igreja? Nós precisamos aceitar o envio, irmãos. Eu sou um adepto dessa visão, que todo filho, a gente não chama membro aqui, a gente chama filho, que todo filho deve servir na casa. O filho da casa, ele não pode ser só um domingueiro. Você já pensou, você mora com sua família, com seus pais, você só chega lá para comer e não faz nada. Você não arruma o seu quarto, você não lava uma louça, você não ajuda em nada. Ó, pai, mãe, eu tô com muitas coisas para fazer, então eu só dou uma passadinha aqui para comer e dormir. Você acha que é legal? Assim é na casa de Deus. Você precisa aceitar o chamado e o envio de Deus para você. Deus te deu um dom para você exercer em algum lugar. A palavra diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Ô pastor, mas eu estou estudando, dá para estudar e dá para servir. Ah pastor, eu casei agora, dá para ser casado e dá para servir. Ah, mas eu tenho um filho pequeno. Eu também já tive, irmão, todo mundo teve, quem é pai já teve, e eu sempre servi. Você vai encontrar inúmeras fotos minhas em encontros, em eventos, em células, segurando meus meninos no colo. Mas eu estava caminhando para o meu chamado. Você precisa aceitar o envio. Mas o envio não é do jeito que você acha, é do jeito que Deus quer. Sabe por quê, queridos? A plataforma é muito legal, mas tem gente que não está pronta para a plataforma. E eu tenho arrepio de algumas pessoas que têm subido na plataforma sem condições alguma, porque não passaram por processos anteriores. Aprenda a viver os pequenos começos. Aprenda com os pequenos começos, com as coisas que parecem que são ínfimas, mas é lá que você está aprendendo. E aqui está Davi indo como entregador de queijo. Não era como homem que derrotaria Golias aqui, ele não tinha, nem ele sabia. Mas ele chegou lá e a conversa estava rolando. Aí Davi chegou no versículo 25, diz assim: e diziam uns aos outros, aquele homem, viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. E quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos em Israel. Parece que Davi se interessou na conversa. Tinha um prêmio, daí Davi falou assim, daí Davi chegou e falou, então falou Davi aos homens que estavam consigo, que farão? Ele falou assim, eu escutei, mas acho que eu escutei mais ou menos. Me repete para mim aí. Que farão aquele homem que feriu entre esse filisteu, que feriu esse filisteu? E aí ele falou, quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Opa! E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, assim farão ao homem que o ferir. Segunda coisa que aprendemos com Davi, quis se aprofundar acerca do que estava acontecendo.
Tem pessoa que não sabe de nada. Leu a Bíblia esse ano? Não leu, ó, a gente está terminando o Antigo Testamento na leitura anual da Bíblia. Está faltando só Zacarias e Malaquias, e já estamos chegando no Novo Testamento. Mas tem gente que não lê a Bíblia, ele não se aprofunda, ele não conhece, ele vive do eu acho. Acha muito e sabe pouco. Acha muito e estuda pouco. Acha muito e ora pouco. Acha muito e jejua pouco. Você precisa conhecer a palavra. Temos tido aqui nas quartas-feiras cultos de ensino profundo da palavra de Deus. Se você vier aqui na quarta, você está aprendendo profundamente todo culto. Mas na quarta nós estamos focando no ensino. No final a gente vai contar uma novidade para vocês. Mas tem gente que não quer se aprofundar. Não quer estudar. E quando eu chego aqui, irmãos, e falo, como toda semana eu falo, cuidado, irmãos, você que fica atrás de profecia. Cuidado, irmão, você que fica atrás de eis que te digo. Para, irmão, de ficar se vislumbrando com o negócio que alguém sabe o nome da identidade, pelo amor de Deus. Quando a gente não tem profundidade em conhecimento, a gente quer esse tipo de coisa pronto na hora. E eu tenho batido nisso, e eu creio na profecia. Eu vivo pela profecia, mas não é uma profecia de criança, não é um culto de profecia. O culto é para conhecimento e adoração a Deus. E a profecia se manifesta a hora que Deus quiser. O culto não é de profecia. Eu me lembro de um fato. Ontem eu vi a Fabiana contando para uma pessoa. Ontem nós fomos fazer um casamento. De 15 casamentos, agora nós já fizemos 5, falta só 10, aleluia. Graças a Deus. Gente, eu estou tão feliz porque isso é sinal de glória de Deus. Eu nunca apresentei tanto menino na minha vida, que depois eu quero fazer até olhar lá o histórico desse ano. Mas olha o tanto de criança que tem no colo aqui, ó. Eu nunca tinha visto tanto casamento no ano, acho que vai dar uns 20. Isso aí fora os casamentos que o pastor Gilvan e a pastora Eunice está fazendo toda hora nos cartórios. Isso é o que? Glória de Deus. Quem casamos ontem foi Alex e Gabriela. Moravam juntos há 7 anos, é isso? 10 anos. 10 anos. Já tinham 2 filhos. Em 4 meses se converteram. Apresentamos as crianças no altar. Batizaram no outro sábado. E ontem se casaram, consertando tudo. Agora você quer a notícia maior? A irmã dele que mora junto, lá no casamento, o marido dela falou: nós também vamos casar. Porque Deus começa consertando toda a família. Isso é Deus. Chamou eles. E quando a família viu, eu nem sabia que a irmã não era. Falei: meu Deus, que coisa linda. O que o Alex e a Gabriela quiseram fazer? Se aprofundar. Tem gente que não quer se aprofundar, ele quer ficar só assistindo. Quer deixar para depois. É hora de você se aprofundar, irmão. E aí eu estava contando sobre, escutei a Fabiana contando a história ontem. Acho que foi até para você. Uma vez nós estávamos numa casa, eu não lembro o que era, antes do Jotinha nascer. Jotinha nasceu em 2012. Isso deveria ser no começo de 2012. Aí me vem a abençoada da profeta. Aspas, bem grande. Chegou em Fabiana e falou assim. Fabiana que é detalhista na história, eu vou resumir. Que se for ela, é um culto todo só contando Falou que o Jotinha tinha os pés virados. Que o menino ia nascer com os pés virados. A Fabiana estava com risco na gravidez, era gravidez de risco. Nós não poderíamos mais ter filhos, o Jotinha é um milagre. Por isso o nome dele é Jonatas, que significa ofertado por Deus. Nós não poderíamos mais ter filhos. Nós iríamos começar um tratamento para ver se dava. E antes dela tomar o primeiro remédio, ela engravidou.
Aí, nós estamos chegando já, porque ele nasceu em abril. Aí a mulher vem, bota a mão na barriga e fala: ele vai ter os pés virados. Foi misericórdia. Aí já tinha tido ultrassom, ninguém tinha visto pé virado nenhum, não. Pensa num cidadão que ficou brabo, fui eu. E eu coloquei na hora a mão na barriga, dentro do carro. Quando ela me contou, Fabiano chegou apavorado no carro. Eu já repreendi os pés virados. Nós não podemos ter meninice espiritual. Nós não podemos ser infantis espiritualmente falando. Eu preciso me aprofundar. O meu povo peca, perece por falta de conhecimento. Você precisa se aprofundar nas coisas do reino de Deus. Se aprofundar nas coisas do Senhor. Muitos de nós somos excelentes profissionais na nossa área de atuação, mas somos crentes pífios. É muito bom na área profissional, é muito estudioso na área profissional, mas na área espiritual é fraco. Não tem conhecimento nenhum. E não busca. E fica só na maré, deixa a maré, vai. Aquele crente da maré. Ele não tem muito compromisso. Porque quem quer se aprofundar, ele entra, ele mergulha. Cuidado, hein? Você que só fica aqui. Você precisa se aprofundar. E da visão se aprofundou. Falou: o que está aí? De repente ele falou assim: e quem que é esse cidadão para afrontar o exército do Deus vivo? Ali já houve uma manifestação diferente de Davi. Sabe por quê? Crente tem que se indignar. Agora deixa eu te falar, não pode só se indignar na hora da política, não. Porque eu estou vendo muito crente indignado só porque é eleição. Você tem que se indignar com o pecado. Vira um leão para defender o seu candidato. Irmão, você tem que ser um leão para falar do evangelho. Cuidado, para você não estar invertendo os valores. Nós temos que nos indignar com o pecado. Irmãos, o pecado ficou natural. Eu fico olhando algumas coisas que eu fico com vergonha. Está tudo normal. Segue-se a vida, segue tudo, como não tivesse acontecendo nada. Está acontecendo uma desgraça, mas as pessoas fazem de conta que está tudo normal. 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 Irmão, pelo menos uma coisinha a gente tem que ter: vergonha na cara. Davi falou: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Ele estava indignado com aquela situação. Me parece que até aquele momento só tinha gente com medo, e toda hora vinha Golias: ei, e aí? Tem alguém? Não tinha ninguém com coragem para enfrentar aquela situação. Mas só poderia enfrentar aquele gigante quem tinha intimidade, não é isso? Quando Davi fala assim: quem é esse incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Você já vê uma sinalização diferente de postura. Ali ele não estava olhando para a afronta a ele, mas era o exército de Deus. Essa frase de Davi mostra qual era a causa dele. E por que ele era conhecido como homem segundo o coração de Deus. É assim que ele ficou conhecido. Cheio de falhas e pecou, mas ele tinha o coração que era do Senhor. Isso é só para quem tem intimidade. Se aprofunda mais. Seja um crente que se aprofunda.
Veja o que a sua igreja está precisando. Veja naquilo que você pode servir. Veja onde você pode se envolver, naquilo que você pode fazer parte. Aprofunde-se. Você tem dons que são para a glória de Deus. Se aprofunde. Participe mais. Se envolva mais. Que bom que você vem no domingo, mas só o domingo é muito pouco. Deus quer mais. Mas aí chegou uma outra situação, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta, versículo 30. Desviou-se para o outro lado e falou a mesma coisa. E o povo tornou-lhe a responder como antes. O irmão dele ouviu a conversa. Agora você tem que entender uma coisa aqui. O irmão já sabia do que tinha acontecido lá na casa. Esse irmão presenciou a unção de Davi. Então já havia uma implicância. Parece com a história da semana passada. Você está vendo que eu estou ligando as mensagens? Se você não assistiu as mensagens anteriores, corre no YouTube que está tudo lá. O irmão dele falou: o que você quer aqui, seu presunçoso? E olha como o irmão foi duro. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas? O que ele quis dizer? Quem é você aqui na fila do pão? Você é pastorzinho de ovelha. O que você está fazendo aqui? O que você está perguntando aqui? Com quem que você deixou as ovelhas? Sabe o que o irmão dele estava dizendo? O teu lugar é lá. O que você está fazendo aqui? Mas eu aprendo outra coisa com Davi. A palavra inclusive diz, ele disse: o que eu fiz agora? E virou o rosto para o outro lado, desviou-se para o outro lado e falou a mesma coisa. Sabe o que eu aprendo? Ele não foi paralisado pelos críticos. Os críticos testam o nosso nível de perseverança e convicção. Não seja paralisado pelos críticos. Os críticos testam o nosso nível de perseverança e convicção. Põe a foto aí. Isso aqui é quando começamos a base church nesse lugar. Apaga a luz. Parece que agora está bem bonito, não está? Estacionamento. Mas aí são as primeiras mãos de tintas numa decisão considerada por muitos muito maluca de um pastor pintar uma igreja de preto. Agora está todo mundo pintando. Inclusive aqueles que me criticaram arduamente quanto à cor da igreja. Você é pastor de adolescente, você pastoreava menino. Uma coisa é cuidar de menino, outra coisa é pastorear a igreja. Você não dá conta não, você não tem dinheiro. Você não dá conta não, o teu perfil é para pastorear jovens. Jovens não sustentam a igreja. Isso não vai dar certo não. Não tem nem gente para pôr aí. Só tinha esse galpão, não tinha nada dentro. Não tinha nada, aquelas salas, nada. Cuidado, irmão, para você não ficar escutando os críticos e esquecer de ouvir a voz de Deus. Cuidado para você não ficar dando ouvidos. E eu acredito, irmãos, que mesmo involuntariamente, você acha que as críticas não mexiam comigo? Mas eu fiz como Davi, eu desviei para o outro lado e continuei a minha missão. Enquanto essas primeiras mãos de tintas eram passadas aí, nós não tínhamos 50 membros. Pode levantar a mão quem estava aqui nessa época, levanta aí. Mateus, Patrícia, Leim e Cíntia, Marcão e Eliane. Quantos tem aqui? Olha bem, dentro desse culto tem 1, 2, 3, 4, 5. Michael, 6.
Nós devíamos ter 40, 50 membros nessa época. Tem mais um bocado, quase todos estão aqui ainda. Mas a gente não parou pela crítica. E a gente não tinha dinheiro mesmo não. Não tinha condições mesmo não. Nenhuma. Fazia o culto no calor, saía daqui pingando de suor. Não tinha som. Só tinha duas caixas, uma de um lado e outra do outro. Tá aqui os dois retornos, estão aqui para simbolizar. Era esses dois aqui. Fomos lá e compramos em 10 pagamentos a bateria e o teclado. Foi lá. Deu R$ 9.500 em 10 parcelas de 950. Comece a passar tinta e não se preocupe com os críticos. Pinte a tua história, porque você está com o maior pintor do mundo. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Pincel do amor, o maior pintor do mundo. E aí as irmãs chegavam e na época de chuva afundava o salto do barro. Fizemos uma fachadinha feia no começo. Era o que dava o dinheiro. Esse altar foi feito com o pastor medindo esse altar. Eu medi assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu falei: 10 metros tá bom, faz um altar de 10 metros. Eu fui o arquiteto. 1, 2, 3, 4, 5. Falei: faz de 10 por 5. Chamei o serralheiro aqui, não foi, Patrick? E começamos a fazer o altar. Aqui não tinha ACM como tem hoje. Era um TNT. E os irmãos vinham chorando aqui no altar e limpavam o nariz. Falava. Você chegava aqui na segunda-feira, eu falei: eca! Agora que viemos ter um banheiro mais digno. Antes era uma fila terrível aqui. Agora você vai chegar ali, não existe banheiro, mas já tem uma sala pronta. Agora tem um banheirão lindo. Está construindo lá no fundo agora uma cozinha e um almoxarifado. Temos um lote quitado a 500, 600 metros daqui, de esquina. Temos uma chácara que foi limpa nesses dias. Estamos começando um projeto social na região norte com crianças. Tudo começou nas primeiras mãos de tinta. Desvie o seu olhar dos críticos, como fez Davi. Você não pode, você não consegue, você é fraco, você é pequeno, você é imaturo. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu me gloriarei no nome do Senhor. Salmo 20. Foi isso que Davi falou. Tudo que tem aqui o seu valor. Tudo. Quanto foi o data show? Foi 5.000 cada data show desse. Para colocar os bloquetes na frente da igreja foi R$30.000. E cada um foi pagando um metro. Teve irmão que deu 1 metro de bloquete, outro deu 2, outro deu 10, outro deu 15. O som, a mesa de som, as câmeras, tudo. Cadeira. Tudo tem uma história. Valorize os pequenos começos.
desvie o olhar dos críticos e continue olhando para a tua promessa. Foi assim que Deus fez. Se tiver a foto aqui de dentro, que tem gente que não conhece, se vocês acharem, eu acho que é interessante você ver como era aqui. Que depois da obra pronta, tudo é muito lindo. Mas uma história está sendo construída e nós não estamos nem... estamos longe daquilo que era para viver. Não se preocupe. Versículo 31. Pois quando vocês acharem a foto, vocês me avisam. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nos a Saul que mandou chamá-lo. Irmãos, vamos parar aqui. Davi foi lá para fazer o quê? Davi foi lá para fazer o quê? Fazer o quê? De novo. Bem forte. Toda a igreja. E agora quem que mandou chamar ele? Saul era quem? Saul era quem? Saul era quem? Parece um roteiro de Hollywood. Ele saiu de casa para entregar queijo. De repente, ele se indignou com a história e a conversa chegou para Davi. Falou: ó, tem um cidadãozinho lá, cabra macho, rapaz. Está indignado. Mandou chamá-lo. Saul mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: ó, como é que Davi chegou? Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Até então ele tinha ido para entregar queijo. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não pode ir para a peleja com ele, pois tu é moço, ele é guerreiro desde a mocidade. Obviamente o rei estava certo. Saul estava certo. Davi não tinha o perfil. Diga comigo assim: Davi não tinha o perfil. Interessante isso. Nós avaliamos muito o perfil das pessoas. Ah, esse aqui acho que não dá para isso não. O fulano não dá para isso não. Acho que o fulano está no lugar errado. Saul olhou e falou assim: meu filho, você não tem jeito não. Mas aí vem algo interessantíssimo. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O que eu aprendo com Davi? Passou pelo treinamento e sabia que estava apto para a peleja. Não queira entrar em nada se você não foi treinado para aquilo. Não queira entrar em situações que você não está pronto para ela. Quando Saul falou assim: você não está pronto. Aí Davi falou: você não sabe de nada não, rei. Eu já matei, foi urso e foi leão. Ei, tinha plateia quando ele matou o urso e o leão? Tinha plateia? Sim ou não? Cuidado você que gosta da plateia. O treinamento pode ser no secreto, mas a promoção é em público. Cuidado você que gosta de anunciar tudo. Chega a hora certa para você anunciar e falar.
Davi tinha matado leão e ninguém sabia. E ele fez isso porque foi atacar as ovelhas. Você já deu uma avaliada nessa mensagem? Davi chegou lá como o quê? Mensageiro. Teve um outro que veio como mensageiro aqui no Novo Testamento, não veio? Sim ou não? Davi chegou dando uma boa notícia, sim ou não? Teve outro que chegou trazendo as boas novas, não foi? Davi era pastor de ovelha. Tem um outro que diz que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Aqui sinaliza Davi tipificando Jesus, dando a vida pelas suas ovelhas. É mais uma vez uma prova do Antigo Testamento apontando para o Novo Testamento. Ele não foi lá como mensageiro só para os seus irmãos e para levar a notícia de volta para o seu pai. Ele não foi lá só para entregar queijo, ele foi lá para dar a vitória. Jesus veio para nos dar a vitória. Davi era para o exército de Israel, Jesus é para toda a humanidade. Que lindo. Davi falou: estou pronto. Se eu matei o leão e o urso, eu estou pronto para enfrentar Golias. Entenda uma coisa, irmão: não queira enfrentar algo grande se você não passou por provas anteriores. Você não passou por teste anterior. Você não viu o seu nível as suas condições para tanto. Você não vai começar fazendo uma maratona de 20 quilômetros. Primeiro você faz a de 5. Depois você faz a de 10. Você vai ganhando corpo. Aleluia! Aí você está apto para o grande momento. Você tem que estar apto para o grande momento. Não queira chegar já achando que você é o cara ou a cara. Davi mostrou isso. Falou: ó, eu estou pronto. E aí, versículo 38, vamos seguir? A história está bonita, não tem? Aí disse o Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul não tinha muita opção. O que tinha era Davi mesmo. Davi não era a primeira opção. Vamos repetir? Não era na casa dele para ser ungido rei, e não era aqui na batalha. Meu Deus, que coisa linda. Na casa dele ele não era a primeira opção, ele era a oitava. Aqui tinha um exército todo antes dele, milhares de homens. Ele estava lá como entregador de queijo. Que coisa linda. Deus é lindo. E a história continua. Versículo 38, Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber no surrão, e lançando mão da sua funda foi-se chegando ao filisteu. A partir do versículo 38, nós vemos que Saul quis colocar uma armadura de guerreiro, pelo menos. Ele não tinha. Aí quando Davi colocou aquilo lá, falou assim: isso não encaixou em mim não. Davi estava ali como um guerreiro, mas a essência era de pastor. Ele não aceitou a armadura de Saul, mas ele pegou o que na mão? Pegou o que na mão? Ei, parece que lá no Antigo Testamento teve um homem que pegou um cajado também, não teve? Ei, vem cá, igreja. Sim ou não? Ele olhou aquele mar
O exército de Faraó vindo atrás, desesperou-se. E o Senhor falou assim: por que clamas a mim, Moisés? O que tem na mão? Um cajado. Toca na água e diga ao povo que marche. Aqui nós vemos a mesma situação. Ele pegou o seu cajado de pastor. Não importa onde você vai chegar, não perca a essência que você tem. Tem gente que perde a essência. Eu sempre falo, sobe numa gilete e quer dar discurso. Fica arrogante, fica prepotente. Você pode mudar a sua roupa, o seu cabelo, melhorar os dentes, colocar um aparelho, mudar o carro, melhorar o salário, não tem problema nenhum. Mas você não pode mudar o teu coração. Você não pode perder a tua essência de quem você é. Não perca a tua essência. Ele falou: não, isso aqui não dá certo para mim, não. Para de ficar lutando com a armadura dos outros e lute com aquilo que Deus te deu, tá? Lute com aquilo que Deus te deu. Deus vai dar estratégia, Deus vai dar sabedoria. Deus vai dando, irmão. Deus coloca sobre nós mentores. Mas Ele vai entregar para você a tua estratégia, o teu jeito de conduzir as coisas. O coração era de pastor. Como que está o teu coração? Como está o teu coração? E aí, a história vai se aprofundando. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi. O desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Parece que todo soldado era feio, né? Porque ele foi desprezado, porque ele era bonito, moço ruivo. Disse o filisteu a Davi: eu sou algum cão para vir a mim com um pau? Ele olhou o cajado como um pau, mas aquele cajado simbolizava uma autoridade espiritual. E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Anota outra coisa aí. Davi não se abalou com o menosprezo, ele foi menosprezado. Quem é você? Que soldadinho é esse? Você não tem jeito de soldado. Quem é você com esse pau na mão? Você não tem nem armadura, você não tem uma lança. As pessoas vão nos menosprezar, gente. As pessoas vão falar da gente. Vão dizer que você não consegue, que você não dá conta. Que bom que falaram que ele falou que Davi era bonito, mas pode falar que a gente é feio. Você não é capaz para isso, não. E aí, eu volto numa pauta que eu sempre falo com vocês. Aprenda a ter equilíbrio emocional. Davi, além de tudo aquilo que ele mostrou que ele tinha equilíbrio emocional. Por quê? Gente, vamos lá. O irmão dele lá atrás já deu uma nele. O que você quer? Volta lá para as tuas ovelhinhas. Chega aqui, diante de Saul. Saul falou assim para ele: ô meu filho, você não é guerreiro não. Você não é guerreiro não. Você é muito novinho, menino. Aí ele chega diante do Golias. Golias fala assim: quem é você? Vem com um pau. Quer dizer, ninguém dava moral para Davi, gente. Resumindo, ninguém dava bola para Davi. Davi era um cara que na lista ele era os últimos. Sabe você que joga a bola, que vai escolher o jogador? Davi era o último que escolhia toda vez do time, era a sobra. É tipo o Johnny no nosso futebol, né, da igreja. Você entendeu? Ei, você está aí no final da lista?
estão te escolhendo? Não estão dando muita moral para você? Continua. Continua. Continua a pintar a tua história. Não se abale com os menosprezos. Vão falar de você. Você continua. Vocês possam ouvir um amém seu? Aí vamos chegando para frente. A história está bonita demais. Disse mais, versículo 44. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, eu te darei a tua carne, as aves do céu e as bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia. Eu fico emocionado com essa história. Outra coisa que eu aprendo com Davi, põe na tela. Sentia-se vencedor antes da luta. Ele não tinha lutado, mas ele já tinha a vitória dentro de si. O vencedor, ele vence antes. Você não vê nenhum medo. Sentia-se vencedor antes da luta. O filisteu falou, ele respondeu na mesma moeda. Ele falou: hoje mesmo o Senhor dos exércitos me dará a vitória. E ele já até falou: e vou te cortar a cabeça. Do jeitinho que foi, ele já tinha antecipado. Você tem que chegar na batalha com a estratégia pronta e sabendo o que você vai fazer. Aprendemos mais isso com Davi, sim ou não? Sim. Se você chegar na luta, meu irmão, ainda você vai decidir o que você vai fazer. É que nem eu vou abrir uma empresa, mas não tem estratégia, não tem capital de giro, não tem marketing, não tem publicidade. Abrir uma empresa, criar um CNPJ, irmãos, é muito mais do que criar um CNPJ. Você tem que ter estratégia para a tua empresa. Não é só abrir CNPJ. E aí, você se sente um vencedor ou um derrotado? Se você se sente um derrotado profissionalmente, na sua vida sentimental, vida financeira, entre outras coisas, vida ministerial, você tem que parar e fazer uma reanálise da sua vida. Tem gente que se sente um derrotado, um frustrado. Como que você vai para a luta se você está mal? Como você vai para a luta se você já chega nela perdido, derrotado? Tem gente que está assim, entrando na luta, perdido. Aí não dá mesmo. Todas as vezes que nós estávamos começando a base, eu olhava a igreja cheia. E no começo a gente juntava bem aqui, só aqui no meio aqui, ó. Tinha o culto de quarta-feira, dava uns 15, 20. Vinha na consideração. Aí já tinha, era muito. Aí acho que aí foi quando inaugurou, nós trouxemos até um convidado, aí o povo veio de curioso. Mas eu quero a foto, essa quando a gente só orava aqui dentro. Aí era o treinamento. Aí era nós vencendo os ursos e os leões da vida. Ó, onde ficam as crianças agora, lá em cima. Nós estávamos orando. A história é assim, irmão. Você está pisando nesse lugar aí, ó.
gente foi. Foi indo. Como diz o povo, foi fundo, foi fundo. Foi indo. E a gente já se sentia vencedor antes da luta. Eu já vi a igreja cheia. E a gente vai crescendo. A gente vai avançando. Vai multiplicando. Vai prosperando para a glória de Deus. Sinta-se um vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas não é porque você é bom, não. É porque Jesus fez tudo por você. Vamos seguir? Outra coisa que eu quero ressaltar é que Davi falou que lutava em nome do Senhor dos exércitos. Ele diz: você vem com lança, com espada, eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Ele confiava plenamente em Deus. Você confia plenamente em Deus? Irmãos, quando nós não confiamos plenamente em Deus, a gente busca um acessório, uma muleta, alguma coisa para que eu sinta que ali está a minha vitória. Davi falou: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Você está vindo com toda a indumentária de um guerreiro. Eu vou em nome do Senhor. Aprenda a viver as suas lutas e enfrentá-las em nome do Senhor. Em nome do Senhor. Davi confiava plenamente em Deus. E eu quero só parar aqui para falar de Davi um pouquinho lá na frente. Ver o meu coração deseja compartilhar isso. Davi errou várias vezes. Várias. A pior delas foi quando ele adulterou com Batseba. E ali ele bagunçou toda a sua casa e o resto do reinado. Ali ele abriu brechas para os seus filhos pecarem. Um filho abusou da sua filha. Um filho matou o outro. O filho quis tomar o trono dele. A história de Davi virou uma bagunça. Mas sempre ele se manteve. E a Bíblia diz que Jesus voltará para sentar no trono de Davi. Por um motivo. Davi tinha um coração totalmente voltado para Deus e confiava plenamente em Deus. E no momento da dificuldade, quando ele foi acusado, ele confessou o seu pecado. Deixa eu te falar. Homem de Deus, de caráter, confessa o seu pecado e não esconde, não mente, não engana as pessoas. Eu posso ouvir um amém da igreja? Homem de Deus confessa. Mulher de Deus confessa. Inclusive Davi falou que enquanto escondia os seus pecados, os seus ossos adoeciam. Ele escreveu num salmo: enquanto escondia o meu pecado, os meus ossos adoeciam. Tem muita dor que nós sentimos, problema de saúde, que é pecado. Então esse confiar plenamente em Deus não é só para vencer batalha. É confiar em Deus para confessar pecado. É confiar em Deus para recomeçar. É confiar em Deus para pedir perdão. É confiar em Deus para liberar perdão. É confiar em Deus para mudar a rota. Confiava plenamente em Deus. Amém, igreja? Eu vejo um desespero muito grande. Pastor, nós temos que posicionar, falar de política, porque senão vão fechar as igrejas. Irmão, já viu fechar alguma coisa que é de Jesus? Você já viu? Se fechar a porta do templo, nós vamos cultuar, porque o meu coração é altar do Senhor.
Semana que vem as eleições. E aqui nós estamos também falando de um grande líder político, Davi. Obviamente que nós temos que orar a Deus. Mas durante todos esses meses pré-eleição, isso não foi pauta nessa igreja. Porque a direção de Deus para mim foi: foca nas tuas ovelhas. Ontem mesmo recebi mensagens de ligação de candidatos que querem vir aqui no fim do culto, dos cultos, entregar santinho, pedir oração. Oração. Tem que vir durante os 4 anos de mandato aqui pedir oração. Não é só quando falta uma semana para a política não, para a eleição. E não precisa vir entregar santinho aqui, porque já tem um monte de santo aqui, ó. A palavra diz: sede santo como eu sou santo. Nós confiamos em Deus, irmãos. Nós vamos votar do jeito certo, debaixo de oração, de direção de Deus, inspirados pelo Senhor na hora de digitar lá na urna. Mas nós não somos loucos que ficam defendendo A ou B, porque isso já está virando idolatria. Idolatria é abominável aos olhos do Senhor. Amém? Perdoa você que está muito assim para um lado. Cuidado, irmão. Você está divulgando mais um candidato que postando sobre o reino de Deus. Cuidado. Confie em Deus. Deixei esse ponto da mensagem para falar isso com você. Ore a Deus, semana que vem tem eleição. Ora, nós vamos orar. Nós temos que orar. Mas o que vier pela frente, nós vamos ter que matar no peito e encarar. Seja o que for. E a gente vai continuar aqui falando de Jesus, pregando de Jesus. Sabe por quê? Aqui a gente não vive de verba pública, a gente não negocia nada com candidato. Aqui candidato não sobe no altar para falar. Aqui a gente não bajula ninguém. Aqui a gente vai para a batalha em nome do Senhor dos Exércitos. Assim como foi com Davi, assim é conosco aqui nessa igreja. Você que faz parte dessa casa, saiba que aqui funciona desse jeitinho. Não tem bajulação, não tem negócio disso. Nós não ficamos indo lá beirar ninguém. Vai ter reunião, não. Nós estamos aqui para servir Jesus, irmão. Nós estamos aqui para servir Jesus. Amém? Vamos confiar em Deus? Você confia em Deus? Davi confiava plenamente em Deus. E a história seguiu. Versículo 48. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, tomou ali uma pedra e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Irmão, do que eu mais gosto desse momento que Davi vence o gigante, é que ele nem encostou no gigante. Ele nem se desgastou com isso. Ele colocou a mão no seu alforje, morreu. Não teve desgaste, porque ele já sabia que a vitória era dele. Não teve conversa. Acabou. Parece que era tão simples, mas tinha um exército de milhares de homens que estavam com medo ali, fazia dias com medo. Aí você é a história. Versículo 51. Pelo que correu Davi, lançando sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembaiou e matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram.
Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram e perseguiram os filisteus até Gate. Agora eles ficaram com coragem. E até as portas de Ecrom, e caíram filisteus feridos pelo caminho de Sarim até Gate, até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus. E lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, eu não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem. Irmãos, batalha vencida. Eu acho muito interessante esse final. Aí o rei falou assim: ô Abner, e de onde vem esse menino aí? Quem que é ele? Você já tinha prestado atenção nisso? Abner falou: eu não sei. Sabe o que eu aprendo aqui? Não era reconhecido pelos homens, mas era íntimo de Deus. Ei, como que o cara vence a maior batalha de Israel e nem o comandante nem o rei conheciam? Agora deu um nó na tua cabeça, né? Saul falou: e aí, quem que é? Ele já tinha até tocado harpa para Saul, para expulsar os capetas, mas ninguém dava moral para ele, não. Ninguém estava muito aí com ele, não. No final Saul falou, Saul se interessou, falou: rapaz, vamos saber um pouco mais dele. Os homens não davam moral para Davi. Por vezes nós nos preocupamos em ficar em evidência para os homens, mas não buscamos intimidade com Deus. Seja íntimo de Deus, e Ele fará com que os homens te reconheçam. Você recebe isso? Seja íntimo de Deus, e Ele fará com que os homens te reconheçam. Quem é Ele? Quem é você? 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 Quem é? Quem é você? E eu vou terminar a mensagem com o título dela. Isso não é correto na hermenêutica, né? Mas a farei hoje. Nem na homilética. Mas farei hoje porque ela encaixa. E aí? Você vai correr ou encarar? Esse é o tema da mensagem de hoje. Correr ou encarar? E aí? Você vai correr? Ou vai encarar? Quem sabe hoje você é um fugitivo de responsabilidades. E Deus está te chamando para encará-las. Você vai correr? Ou vai encarar? Você vai encarar o teu Golias? Ou você vai continuar correndo? Você vai encarar o teu Golias? Ou você vai continuar passando a responsabilidade para frente para os outros? Davi podia ter ido lá, entregado o pacotinho de queijo dele. Como é que estão as coisas aí? Tem um gigante aí, filisteu, está afrontando o exército. Que legal, tal. Podia ter voltado para casa. Vem cá. Você é o Jessé. Dessa vez é melhor que a outra. A outra vez você foi o quê? Ladrão. O diabo. Melhorou, ficou Jessé. Graças a Deus. Davi voltou. Davi está voltando. Lindinha.
Davi voltou. Você vai perguntar para mim como é que foi. Como é que está a batalha, as coisas? Parece que você não é ator. Com mais vontade. Você vai perguntar como é que está lá, meu filho, os teus irmãos, como é que está a batalha, tal. Está certo. Essa é a versão do entregador de queijo. Pai, tá lá. Tem um guerreiro que está afrontando eles lá, tem um prêmio lá, mas não teve ninguém com coragem. Meus irmãos estão lá, ranzinza como sempre. Estão lá, entreguei o queijo, está tudo tranquilo. Beleza, pai? Agora eu vou cuidar das ovelhas. Vou ver como é que está as ovelhinhas. Me abençoe. Deus te abençoe, vai em paz. Amém. Volte lá, você não acabou ainda. Agora, o outro Davi que volta. Pai, eu tenho um negócio para te contar. O que foi, meu filho? Cheguei lá, E aí? tinha um gigante lá afrontando o exército. Correu? Todo mundo correndo. Eu não. Todo mundo estava correndo. Todo mundo correndo, pai. Tinha 40 dias que ele vinha todo dia, debochava e chamava alguém para a batalha. Pergunta com entusiasmo. E E aí? aí, como é que foi? Aí, pai. Lembra que eu te falei? Vai te... Deus! Eita! Deus falou para mim, Falou o quê? para encarar o gigante. E você? Fez o quê? Pai. Fui lá, o rei nem sabia quem eu era, chegou a notícia para ele que era eu, o cara. O rei colocou a armadura dele em mim, eu falei, não quero isso não. Eu peguei o meu cajado, esse aqui, pai. Umas pedrinhas. E olhei para o gigante. Ele debochou de mim. Os meus irmãos também quiseram me atrapalhar. Mas eu encarei o gigante, pai. Aí, pai, eu o matei. Eu cortei a cabeça dele. Israel venceu a batalha. Nós vencemos em nome do Senhor dos Exércitos. E agora, pai, a nossa casa não paga mais imposto. Agora, pai, eu vou casar com a filha do rei. E agora, pai, recebi uns bens e honrarias de Israel. Eu vou ter que achar outro, pai, para dar cuidando das nossas ovelhas, porque agora eu estou indo para outra fase da missão e do chamado. Dá uma palavra. Ou você vai sempre voltar contando uma história comum, ou você pode voltar contando que é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Dê um aplauso a Jesus e fique em pé, por favor. Fica em pé, para a gente orar e agradecer a Deus, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Olá, graça e paz. Se Deus ministrou o seu coração, você quer pertencer, fazer parte dessa família, se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você está afastado, sem casa, sem igreja, entre em contato com esse número que vai aparecer na tela, que alguém vai conversar com você, vai te direcionar e nós vamos recebê-lo com o maior amor da nossa família. Deus te abençoe, leva essa palavra no seu coração, siga as nossas redes sociais, no Instagram, clica aí no sininho para você ser notificado das nossas mensagens no YouTube. Siga também o Spotify do Pastor Robson Correia e o meu YouTube Robson Correia, tá bom? Deus abençoe, beijo no coração, obrigado por ter ficado até aqui conosco.